nem tinha percebido. Ai, que doido. Só um pouquinho, gente. Pronto. Já estou apresentando. Então, vamos lá, gente. Hoje na nossa aula, a gente vai entender um pouquinho de onde veio essa questão da ergonomia, porque, como eu falei para vocês na aula passada, a ergonomia é uma ciência que ela se aplica a muitas profissões, né? Então, ela não é algo só relacionado à área da construção, né? À área da arquitetura e da engenharia. Ela se aplica em diversas áreas. Então, eu queria hoje passar para vocês de que maneira que essa a ergonomia surgiu, né? Por que a gente estuda isso no... Por que a gente... Só um pouquinho que a minha mãe tá ligando, eu estou um pouquinho preocupada. Só um minutinho. Oi. Mãe? Pronto, não era nada demais. Então vamos lá. Então a gente vai entender de onde surgiu as questões ergonômicas. De onde surgiram as questões ergonômicas, como que a gente pode atuar nas áreas de ergonomia, né? Então, algo um pouco mais amplo, tá? Para a gente depois ir afunilando para a questão da arquitetura, tá? Então, é algo que hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo de ergonomia. Então, a gente muitas vezes não percebe o quanto a ergonomia está no nosso dia a dia, né? Ela interfere diretamente no nosso conforto, na nossa segurança e na nossa saúde. Então, na verdade, tudo que a gente usa, né, tudo que é projetado para o ser humano, todos os produtos, todos os espaços, né, a ideia é que eles sejam pensados ergonomicamente. Às vezes não são tão bons, né, mas de alguma forma eles têm alguma relação com o tamanho do nosso corpo. Então, as proporções, né, estão relacionadas ao tamanho do nosso corpo. Então, tudo que a gente tem na nossa casa, né? A cadeira, a mesa, computador, né? Tudo foi projetado para que o ser humano conseguisse utilizar todos esses produtos, né? De preferência de uma maneira confortável, né? Sem se machucar, que não prejudicasse de nenhuma forma a saúde dessas pessoas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Do dia a dia. Então, o primeiro exemplo que tem aqui é o exemplo do carro. O carro, eu acho que é dos elementos, né, mais ergonômicos que a gente tem aí no nosso dia a dia, né? Quem dirige deve, né, perceber que quando a gente tira a carteira, parece que ainda não é algo tão natural, né? Vocês devem ter tirado a carteira há pouquinho tempo, né? Mas conforme o tempo vai passando e a gente vai dirigindo cada vez mais, parece depois que como se o carro fosse parte do nosso corpo, né? Então parece que eu sempre dirigi, né? Que é algo muito natural. Por quê? O carro ele é muito pensado nessas questões ergonômicas. Hoje os carros eles se adaptam totalmente, né, às pessoas. Então a gente consegue afastar o banco, né, ou trazer mais para frente. A gente consegue erguer e abaixar o banco, a gente consegue erguer e abaixar o volante. Então, é algo muito ergonômico e até mesmo o próprio sistema do carro, né? A gente
acaba tendo uma relação, os pedais, então é tudo pensado no nosso corpo, né? E a ergonomia, ela não é, a gente vai ver mais para frente, ela não é só uma questão física, mas também uma questão mental, né? Então a gente consegue olhar ali os ponteiros do carro, né? É muito fácil da gente conseguir enxergar a velocidade que a gente está, né? A rotação, se o tanque está cheio ou está vazio. Então é de fácil leitura, né? Uma coisa que vocês podem observar, que é até uma questão ergonômica, essa questão dos ponteiros, da leitura que a gente faz, né? É que quando a gente começa a dirigir um carro, que ele mostra a velocidade de maneira digital, e aí depois, né, você se acostuma, porque é muito mais fácil a sua leitura dela digital do que você ter que olhar o ponteiro. Quando você pega um carro que não tem o digital, né, eu falo isso por experiência própria, você fica meio perdido, parece que você não sabe mais ler, né, o ponteiro. Então, a gente vai se acostumando com aquilo que é mais fácil para a gente, né? Então, a ergonomia, ela está aí para isso, para facilitar a nossa vida, para que tudo esteja adaptado às nossas medidas, aos nossos movimentos. Então, acho que o carro é o melhor exemplo aí que a gente tem dessa questão ergonômica. E ele traz, né, vários dispositivos hoje de segurança, né, para que até numa questão de acidente a gente esteja mais protegido, né? Então, cinto de segurança tá ali, pensado também no nosso corpo, né? Dá para baixar e subir aqui do ladinho o cinto de segurança para não ficar machucando o pescoço. Então, tem muitos ajustes, né? E é disso que a ergonomia é feita. Em alguns casos, os ajustes, né, são muito importantes para que um produto possa ser utilizado por todas as pessoas. Depois aqui a gente tem o banquinho, né? Na aula passada, que a gente falou sobre a cadeira, eu falei para vocês que tem 3 apoios importantes quando a gente está sentado. Então, a gente precisa conseguir apoiar o pé no chão, a gente tem que ter um apoio aqui no nosso quadril e na região embaixo das coxas, e o apoio das costas também é muito importante. Quando a gente senta num banquinho, né, a gente fica nessa posição aqui por alguns minutos, né? E aí, daqui a pouco, as nossas costas já vão cansando de sustentar o nosso corpo naquela posição, e daí a gente vai ficando mais curvado, mais curvado, mais curvado, né? Com dor nas costas. Então, por isso que esse apoio também é muito importante. Aqui, né, uma tarefa do dia a dia. Na aula passada eu perguntei para vocês da pia, né, da cozinha, se vocês achavam de uma altura boa ou não. Outra coisa do dia a dia, né, é a mesa de passar roupa, que em muitos casos ela é bem fora da medida das pessoas, então a pessoa acaba ficando curvada, com dor nas costas, né? Eu mesmo, né, sou a favor aí de roupas que não amassem, porque é terrível, né, passar roupa. E aí, de vez em quando, eu vou passar uma roupa ali para eu usar, daí eu, preguiça, né, de abrir a mesa de passar roupa, passo na cama, e daí já, né, bem ergonômico, só que não. Então, a gente vê aqui uma mesa de passar roupa mais alta, apoio para os pés, né, para a pessoa não ficar tão cansada. Então, no nosso dia a dia, a gente pode observar vários problemas ergonômicos, várias soluções interessantes também. E aí a gente, né, precisa aí, como arquitetos, né, começar a observar. Então, acho que cada vez que vocês aprendem uma disciplina nova, uma área nova da arquitetura, a gente começa a abrir os olhos para, né, coisas que a gente não percebia. Igual a gente falou quarta na aula de paisagismo, né? Vocês estavam falando que começaram a anotar as plantas, né? Anotar, a começar a identificar, né? E a mesma coisa, acho que para tudo, né? Então a gente começa agora a observar essas questões de ergonomia, se os espaços estão ou não adaptados, se são confortáveis. Então, o princípio da ergonomia é o quê? Adequar, né, o trabalho ao homem. Então, a ergonomia ela acaba ficando muito ligada a essa questão do trabalho. E aí, quando a gente pensa nessa ergonomia em espaços que a gente não considera de trabalho, como o espaço da casa, parece que fica um pouco estranho, né?
Mas dentro da arquitetura, a gente pode dizer que a gente está adequando, né, qualquer espaço ao homem, porque em todos os espaços a gente vai fazer algum tipo de atividade, mesmo que seja uma atividade de relaxamento, mesmo que seja uma refeição, é uma atividade e a gente precisa de um espaço adaptado para fazer. Então, nessa adequação, a gente vai abranger diversas áreas, né? Então, as ciências biológicas, psicológicas, antropométricas, que são as medidas do nosso corpo, fisiológicas, né? De como o nosso corpo funciona, os movimentos que a gente consegue fazer, e também, né, essa parte de engenharia e de arquitetura, né, do tamanho dos móveis. Então, abrange, né, muita coisa, e por isso que é uma ciência que é estudada por diversas profissões. Então, quando a gente precisa adequar o ambiente ergonomicamente, principalmente em relação a ambiente de trabalho, a gente muitas vezes tem um certo custo nisso, né? Então, se a pessoa tem lá uma empresa que ela tem diversos funcionários, né? E aí ela precisa fazer uma adequação ergonômica, isso vai ter um custo para ele. Então, a gente vai ver que a ergonomia não faz muito tempo que ela é aplicada obrigatoriamente, né, nos ambientes de trabalho. E quando surgiu essa questão da NR17, que é a norma de ergonomia, muitos donos de empresas, né, os chefões, eles ficaram indignados e revoltados com a obrigatoriedade da ergonomia, porque isso custa caro realmente, né? E eles não enxergavam de que maneira isso poderia agregar para eles também. Como que eles enxergavam? Eles só enxergavam essas duas nuvenzinhas, custo e conforto. Custo que é sair, né? O dinheiro que é sair do bolso deles para deixar o funcionário confortável. Então eles ficavam indignados com né, com essas duas questões aqui. Então, eu vou ter que gastar meu dinheiro para adequar a minha empresa para que o meu funcionário fique lá mais confortável. E essas pessoas não enxergavam que isso vai muito além disso. Então, quando você trabalha em um posto de trabalho que é confortável, né? Você trabalha muito melhor. Então, a sua produtividade é melhor, né? A qualidade do trabalho que você faz é melhor. Você está muito mais seguro em questões de saúde, né? Até se a gente pegar o próprio arquiteto. O arquiteto, ele vai ter uma profissão que ele vai ficar muito tempo sentado. Tem várias formas, né, da gente deixar o ambiente ergonomicamente interessante para o arquiteto. Tem a opção, depois até eu vou mostrar um exemplo no finalzinho, da gente fazer mesas em que a pessoa possa trabalhar tanto em pé quanto sentada, da gente ter uma cadeira confortável, né? Então, se eu estou me sentindo bem ali naquele espaço, eu vou produzir muito melhor, eu vou ter muito mais qualidade no que eu estou fazendo, né? E eu tenho uma segurança de que eu não vou ter um problema nas costas, de que eu não vou ter um problema no ombro, no braço, por conta do meu trabalho. Né? Porque isso acaba também trazendo prejuízo para a empresa. Quando uma pessoa é afastada, quando ela não vai trabalhar, quando ela tem que faltar por conta de coisas que aconteceram no próprio trabalho dela, isso é prejuízo. Né? Então, as pessoas tiveram que mudar um pouco a mentalidade nesse sentido, de que eu invisto na ergonomia, eu trago conforto para o meu funcionário, só que isso também me traz lucro, me traz produtividade. Então, claro que isso é um nicho mais voltado para a ergonomia aplicada no trabalho, mas só para vocês terem uma noção, né, de como isso tudo acontece. E hoje muitas empresas já dão muito mais valor a essas questões ergonômicas, né? Mas claro que ainda tem bastante gente que acha que é bobeira, que acha que é um gasto a mais, né? Mas a gente tem que pensar dessa forma. E até mesmo em coisas, né, simples do nosso dia a dia, a gente pode pensar nessa questão da produtividade. Então, quando eu tenho uma cozinha, por exemplo, bem organizada, onde né, fogão, pia e geladeira estão bem posicionados, os utensílios estão bem posicionados, gente, a facilidade de fazer uma comida é muito maior do que quando eu tenho uma cozinha desorganizada, bagunçada, com a geladeira longe, né?
Ai, desculpa. E então a gente tem essa, né, essa questão da produtividade em qualquer espaço que é bem organizado, que é confortável, em que a pessoa, se ela precisa ficar bastante tempo, ela consegue, né? Então, o ganho é muito grande também. Então, eu tenho o investimento, mas eu tenho também um retorno disso. Então, ergonomia, né? Eu tenho lá que significa trabalho, né? Ergon, e normas, regras, nomos. Né? Então, é a ciência que lida com as condições do trabalho. Então, essas condições do trabalho, elas vão considerar o envolvimento das pessoas, né? Do ser humano. E o ser humano, ele participa, né? De diversas atividades diferentes nesses espaços que a gente está projetando, que a gente está adequando, e a gente utiliza mecanismos que permitem, né, essa execução do trabalho. Então, na aula passada, até dei o exemplo de quando a gente vai fazer um brigadeiro, né? Então, para a gente fazer um brigadeiro, então, essa é a atividade que a gente está fazendo, e a gente precisa de um fogão, a gente precisa de uma panela, a gente precisa de algo para mexer o brigadeiro. Então, eu tenho os mecanismos que eu estou utilizando para a minha execução. Um arquiteto, para ele trabalhar, ele precisa de uma cadeira, ele precisa de uma mesa, ele precisa de um computador, né? E esse computador com todos seus acessórios, o mouse e tudo mais. Então, esses são os mecanismos que permitem que aquela atividade seja feita. E esses mecanismos precisam ser ergonômicos, precisam ser bem pensados, né? Então, a gente tem que considerar o tipo de mobiliário necessário. Então, pegando o exemplo aí do arquiteto, o que ele precisa? De uma cadeira e de uma mesa. As ferramentas que ele vai usar, né? No caso, geralmente o computador, mas também, né, pode utilizar canetas, blocos, papéis, né? O ambiente em si. Então, aqui a gente acaba, às vezes fica até um pouquinho confuso, porque a gente divide conforto ambiental em ergonomia, parte de térmica, acústica e iluminação. Né? E a ergonomia, ela acaba abrangendo também essas outras partes. Né? Então, quando a gente analisa a NR17, vocês vão ver que lá fala de conforto térmico, conforto acústico e conforto lumínico. Então, tá tudo interligado, né? Então, o ambiente onde eu estou trabalhando também influencia, né? Então, se eu estou num ambiente que tem um clima agradável, que está bem iluminado, que eu não tenho problemas acústicos, né? Isso também vai influenciar na minha produtividade. Às vezes, é necessário, né, numa empresa, porque assim, como as empresas são obrigadas a seguir a NR17, né, se elas não seguem, elas podem ser denunciadas para o Ministério do Trabalho. E aí o Ministério do Trabalho ele vai na empresa, notifica ela e dá um prazo lá para a empresa fazer a sua adequação. Para ela fazer essa adequação, ela tem que contratar um ergonomista. Esse ergonomista ele vai lá primeiro identificar todos os problemas que tem e propor soluções. E muitas vezes tem problemas que as pessoas nem estão percebendo que está acontecendo, como o ruído de um ar-condicionado que fica o dia inteiro na cabeça da pessoa, a pessoa nem percebe, ela já se acostumou com aquele barulho, mas aquilo pode estar influenciando no trabalho dela, pode estar gerando uma dor de cabeça, né? Pode estar gerando problemas relacionados à saúde da pessoa, porque é algo que está atormentando ali o dia todo. Né? E a pessoa já está acostumada, não está percebendo, mas lá no fundo aquilo tem alguma influência. Né? Então, o ambiente também está relacionado com essas questões, né, de ergonomia. E a gente tem também os aspectos psicossociais, que é uma questão que às vezes não se aplica tanto ao arquiteto, que são questões relacionadas à carga de trabalho, quantas horas a pessoa trabalha, o estresse do trabalho, né? Então, isso não está tão relacionado às nossas questões ergonômicas, né? Mas a questão social pode ser algo relacionado ao arquiteto. Por quê? O que seria a questão social? As pessoas terem interação entre elas nos ambientes de trabalho. Então, criar espaços de interação é algo muito importante e até obrigatório pela NR17, que são as áreas de descanso, né, onde as pessoas possam ter essa interação. Que é igual a gente vê
lá as empresas Google, Facebook, né, que tem aquelas salas super legais, né, de jogos e tal. É claro que não é toda empresa que tem aquilo, né, mas seria um espaço daquele, de interação, porque a gente precisa socializar. Então, uma pessoa que trabalha o dia inteiro fechada, sozinha, numa salinha, né, ela pode ter alguns problemas psicológicos. E muitas vezes, quando a gente vai definir o layout da sala, a maneira como as mesas vão ser dispostas, né? A gente pode também pensar nessa socialização, porque tem alguns tipos de trabalho que eles permitem a socialização. Então, imaginem lá uma pessoa que trabalha numa fábrica e ela faz o dia inteiro a mesma coisa. Então, ela fica o dia inteiro fazendo a mesma peça, fica passando uma esteira na frente dela e ela fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa. E ela não consegue interagir com as outras pessoas, né? Então, uma das recomendações para esse tipo de espaço é que sejam feitas bancadas de trabalho ou esteiras em que as pessoas não fiquem uma do lado da outra, mas que sejam mais sinuosas, que sejam em formatos de círculos, para as pessoas se verem, estarem uma de frente com a outra, porque essa questão da interação social, de eu ver o outro, de eu poder conversar com o outro, é algo importante também para a minha saúde mental. Que é algo também, né? Oi. Até no escritório de arquitetura, né, é importante a gente ter isso, né? A Sim, troca que a gente tem com um colega, uma coisa muito melhor quando a gente está mais próximo dele, né? Agora exatamente. imagina ficar sentado com a cara virada para a parede o dia todo, né? Onde vai sua criatividade, né? O layout é muito importante. Tem muitas vezes, né, que tem muito lugar que vocês, né, às vezes vocês vão passar por situações assim. Eu já passei uma vez, né, por uma situação que eu estava fazendo um projeto e daí o dono da empresa, o que ele queria? Que ele conseguisse enxergar a tela do computador de todo mundo. Então, ele queria que posicionasse de um jeito, né? Que ele conseguisse saber o que a pessoa está fazendo. Que é algo, gente, que isso já é muito arcaico, né? Pelo amor de Deus. Escravagista, né? Então, tem gente que pensa assim, né? Que o layout tem que ser pensado naquela questão da pessoa ter o controle do que o outro está fazendo. Né? E hoje as coisas não são mais assim, né? Essa interação é muito mais importante, as pessoas produzem muito melhor. Então, o layout é muito importante nesse sentido social, e é algo que é estudado pela ergonomia. Então, a ideia é que a ergonomia ela contribua para a nossa qualidade de vida, em qualquer espaço que seja, de trabalho ou não, né? Mas a qualidade de vida da sociedade como um todo, e que a gente consiga, né, abranger aí toda a população, então todas as pessoas tenham essa qualidade de vida em todos esses sentidos, né? De conforto físico e também mental. Então, a gente vai estudar ergonomia, né? Estuda-se diversos aspectos. Então, estuda-se a postura, né? A gente tem 3 tipos de postura, que seria a postura sentada, deitada ou em pé. Então, a maior parte dos trabalhos, ou ela é feita sentada, ou sentada ou em pé. Né? Alguns tipos de trabalhos, como um mecânico, por exemplo, ele às vezes tem que trabalhar deitado, né? Entrar embaixo do carro, mas é a pior posição que tem, né? Porque deitado é uma posição de relaxamento, a gente não consegue fazer muita força. Então, as melhores posturas, né, de trabalho são sentado em pé. E se a gente puder revezar entre essas duas posturas, é bem legal também. Porque às vezes a gente fica cansado de ficar sentado, né? Então a gente acaba ficando com bastante dor no corpo, então o movimento é muito importante, né? Então a gente dos movimentos corporais, os fatores ambientais que eu falei, né? Questão da temperatura, acústica, iluminação. Entra aqui também a questão da informação, dessa relação nossa com os sistemas, igual eu comentei, né? Da questão do carro. A gente tem que pensar assim, a gente interage com as máquinas, né? Igual aqui eu estou super interagindo com o meu computador, né? Mas a gente tem essa interação com as máquinas. E a maneira como as máquinas nos passam as informações é algo muito relevante. Então, tem sistemas que são muito mais fáceis da gente entender, né? Quando a gente pega um sistema do celular, ou um sistema do computador, um programa do computador,
né? A maneira como a informação é passada para a gente é muito importante. Isso é um assunto relacionado também à ergonomia, né? A interface do programa. Então, se a gente pega lá, por exemplo, o SketchUp. O Sketch, ele é bem didático, né? Então, você entra ali, você começa a dar uma fuçadinha, você consegue com mais facilidade entender do que quando você abre o Revit. Daí você fica, meu Deus, o que eu faço? Por onde eu começo, né? Então, essas interfaces entram também nessa questão da ergonomia. E também parte de cargos, tarefas, né? Então, quantas horas a pessoa trabalha, turnos, essas coisas também entram no estudo da ergonomia, né? Algumas coisas não estão relacionadas à nossa profissão, mas fazem parte. Então, projetar ambientes, né, seguros, saudáveis, confortáveis e eficientes depende da gente entender todos esses elementos. Então, a ergonomia ela é uma ciência multidisciplinar. Eu peguei essa imagenzinha aqui que mostra, né, como a ciência como a ergonomia, né, pode englobar aí diversas áreas. Então, está dividido em o indivíduo, né, ciências da vida, a questão coletiva, ciências humanas, a questão de organização, que são as ciências sociais, e os riscos, né, do que o ambiente de trabalho gera, que são as ciências técnicas. Então, dentro disso, né, aqui nas ciências da vida, entra a questão da medicina do trabalho, da fisiologia, né, do funcionamento do nosso corpo, um pouco da psicologia. Depois, aqui na parte do coletivo, né, psicologia, linguística, né, a gente conseguir entender o que nosso colega fala é importante, né? No tipo de ambiente de trabalho que a gente tem, como num escritório, é um pouco isso parece algo normal, mas em lugares que são muito barulhentos, que a pessoa precisa usar o protetor auricular, a comunicação é difícil, né? Então a gente também precisa pensar nisso, questões sociológicas, estratégias de organização das empresas, né? A parte de higiene, parte aqui mais dos riscos. Então é uma interdisciplinariedade mesmo. E aí, por isso que dá para a gente, né, entrar com a ergonomia em vários cursos. Então, contextualizando essa questão ergonômica. Se a gente parar para pensar, lá no homem primitivo, né, no homem das cavernas, ele, sem saber o que ele estava fazendo, ele já tinha uma questão ergonômica, né? Então, se ele ia criar os seus objetos para que ele pudesse caçar, para que ele pudesse, né, fazer as suas atividades, ele tinha que pensar com bom senso para desenvolver esses objetos, né? Então, ele não podia, por exemplo, fazer um objeto que ele não conseguisse carregar ou que ele não conseguisse erguer. Para ele pensar, né, lá numa lança, em algum machado, algo assim que ele estava produzindo, ele tinha que pensar no tamanho da mão dele, o que ele ia conseguir segurar, né, e que força ele ia fazer. Então, o homem, ele, claro, fazia isso por intuição, mas desde então ele já pensava nas questões ergonômicas, né? Os objetos já eram pensados dessa forma. É claro que isso evoluiu, né? Cada vez mais vem evoluindo, mas, de qualquer forma, o homem primitivo já pensava assim. Depois, né, isso foi evoluindo com o passar do tempo. A gente tem um período daí onde surge a questão da agricultura, né, do pastoreio, e aí vão surgindo novas formas de fazer os serviços, né? E até a época da industrialização, a gente ainda tem algo muito artesanal, né? Então, se a pessoa precisava de uma roupa, a roupa era feita sob medida para aquela pessoa, o sapato, né? E na Idade Média começa a evoluir um pouquinho isso, né? Começa uma pré-industrialização, começa a surgir o conceito de produzir em série. E produzir em série é algo que faz com que a ergonomia comece a ser pensada. Porque como que eu vou produzir em série um sapato para que ele, né, eu tenha vários números e ele sirva para diversas pessoas. Então, preciso estudar as dimensões do corpo humano para eu desenvolver os produtos em série.
E oficialmente, né, a ergonomia nasce na Segunda Guerra Mundial, onde precisou se solucionar alguns problemas relacionados entre o homem e a máquina. Então, na Primeira Guerra Mundial, já tinha um pouco dessa questão da ergonomia, mas era mais relacionada à fabricação das armas, né, que seriam utilizadas para melhorar, né, um lado ou outro lá da guerra, né? E aí, na Segunda Guerra Mundial, por que a gente fala que surgiu oficialmente? Na Segunda Guerra Mundial, muitos aviões caíram, tá? Vocês podem pesquisar isso aí. Que muitos aviões caíram porque os pilotos erravam uma manobra e derrubavam um avião. E aí, eles, não sei quantos aviões caíram por causa disso, não era porque ninguém derrubava ele. Então, o piloto estava lá, belezinha, né? Sobrevoando lá, negócio para guerra, de repente, caía. E ele caía porque tinha alguma alavanca lá que eles tinham que usar, que eram duas alavancas que tinham desenhos muito parecidos, eles acabavam se confundindo, né? Então eles acabavam derrubando o avião. E aí começaram a pensar, né, de que maneira o homem tinha essa relação com a máquina, como que eles poderiam melhorar isso para que esses acidentes deixassem de acontecer. Então, havia uma incompatibilidade entre o homem e a máquina, e isso estava causando erros, né, e consequências disso. Então, os aparelhos eles não estavam adaptados às características humanas, e a partir disso, então, precisou-se, né, repensar vários fatores. Então, vocês podem observar que quando a gente tem igual um avião hoje, né, que ele tem lá o seu painel, e tem diversos botões. Vocês podem observar que são botões diferentes, de cores diferentes, né? Tudo tem formatos diferentes para que a pessoa não se confunda, né? Então a gente foi tendo essa evolução na questão da ergonomia por conta dessa, né, adaptação que a gente precisava ter da máquina ao homem. Então a gente, né, passa ali pelas atividades predatórias, depois vem um período de agricultura, pastoreio, a parte artesanal, até a gente chegar na atividade industrial. E aí, na Revolução Industrial, na Inglaterra, né, surgem lá as máquinas de fiar, né, surgem as máquinas a vapor, e isso transforma totalmente a maneira de produzir, né, surge o capital e o trabalho. Então, aqui a gente tem, né, um momento muito importante para essas questões de ergonomia. E aí, quando surgem as fábricas, né, as indústrias, aquilo que era galpão, estábulo, armazém, né, começa a se transformar em fábricas. E aí as pessoas, né, tentam colocar o maior número possível de máquinas lá dentro, e nesse período a gente não tinha nenhuma restrição em relação à saúde do trabalhador. Então, esse trabalhador ele ficava ali exposto a vários riscos, né? Então, eram ambientes quentes, né? Em alguns lugares era cheio de gases, de poeira. Então, não tinha preocupação nenhuma com a saúde de quem estava ali dentro. A ideia era produzir, produzir e produzir. Então, as condições de trabalho eram muito ruins, essas fábricas eram sujas, eram muito barulhentas, perigosas, escuras, né? E trabalhava todo mundo. Então, trabalhava homem, trabalhava mulher e trabalhava criança. Né? A gente vê nessa imagem a criancinha ali, né, descalço, trabalhando. Então, não tinha controle algum. Né? A jornada de trabalho, às vezes, era de 16 horas. Gente, quem trabalha 16 horas, daí dorme até, né, chegar em casa, né, 8 horas. É desumano, né? Então, não tinha férias, não tinha nenhum direito. Então, isso era muito ruim, né? Isso gerou vários problemas, vários acidentes, as máquinas não tinham proteção, eram várias coisas com improvisos. Então, isso acabava trazendo, né, diversas consequências aí. E aí surge essa questão de estudar a ergonomia. Então, a primeira vez que se utiliza o termo ergonomia é em 1949, onde a gente começa a ter, né, a sociedade de pesquisa na área de ergonomia,
E nos anos seguintes, daí foram sendo feitas conferências, publicações em relação a esse assunto, laboratórios, empresas de consultoria. Então, surgem revistas, jornais, tem a Associação Internacional de Ergonomia. No Brasil, a gente também tem uma associação, né, brasileira de ergonomia, que é a ABERGO. Então, a ergonomia vai evoluindo aí a partir de 1949. No Brasil, né, a gente vai ter isso bem, aplicação realmente bem mais tarde, né, a gente tem ali em 88 tem a Constituição, e a partir da Constituição é elaborada a NR17, então, a Constituição, né, já era quase anos 90, então isso só começa a ser aplicado por aí, aqui no Brasil. E a NR17, a gente vai falar um pouquinho dela na aula que vem, mas ela tem várias partes, né? Ela foi evoluindo por conta, né, das revoltas dos trabalhadores. Então, principalmente quando surge o computador, tem uma necessidade de mudanças na NR17, porque tinha aquelas pessoas que trabalham como digitadores, né? E várias pessoas foram tendo LER, então foram tendo mudanças na NR17 pelas consequências que os trabalhos traziam. Então, ao longo dos anos, né, os objetos da ergonomia eles foram sendo modificados. Então, os objetos militares, industriais, tudo aquilo que a gente consome, os softwares, como eu comentei com vocês. Então, cada vez mais, esses produtos, eles precisam interagir com as pessoas. Então, a gente vai sempre tendo uma evolução. Então, aqui, por exemplo, né? Se eu tenho lá um desenvolvimento mecânico do posto de trabalho, então isso daqui seria o projeto da máquina, isso daqui seria o resultado do projeto. Então, no projeto, a pessoa pensou lá, preciso de um lugar para a pessoa que for usar esse carrinho sentar e um motor aqui. E ele não pensou, né, em nada em relação ao conforto da pessoa que vai sentar ali. Então, a consequência de um projeto que não pensa no ser humano é um posto de trabalho deficiente, desconfortável. E seria desconfortável, quem que vai querer passar horas, né, sentado aqui nesse carrinho? Agora, quando a gente tem um desenvolvimento ergonômico do posto de trabalho, e aí a gente vê aqui, né, que foi analisado certinho as funções do corpo, como que fica mais confortável, isso resulta em um posto de trabalho que é mais eficiente e é mais confortável. Tá? Então, por isso que a gente precisa, lá no nosso projeto, pensar, né, nas medidas do corpo para que o resultado seja um ambiente confortável. Então, aqui eu coloquei algumas evoluções, né, que a gente teve aí com o passar do tempo. No desenvolvimento da ergonomia, né, principalmente por transformações da nossa sociedade, da nossa economia, transformações tecnológicas. Então, a gente tinha antes lá a máquina de escrever. Já pensou, gente, a gente utilizando até hoje a máquina de escrever? Né? A gente ia demorar horas lá para digitar, né, aí erra e volta. Hoje é muito mais fácil, né, com o computador, fora a força que tem que fazer para digitar na máquina de escrever. Hoje nosso notebook tem o teclado super molinho, né? Então é uma evolução ali, né, que a gente tem que facilita demais a nossa vida. Aqui, a carroça, né, e depois o carro. Então, a gente, coitadinho, né, do bichinho. Então, mas antes era o que tinha, né? Então, para carregar as coisas precisava usar o animal. Hoje a gente tem os automóveis. O fogão, né? Imagina, gente, o fogão a lenha. Vocês iam estar aqui uma hora dessa tendo já que acender o fogão para fazer o almoço. Então tem que buscar lá a lenha, colocar no fogão, tudo mais. Hoje em dia a gente vai lá, né, aperta um botãozinho e o fogo está aceso. Na agricultura a gente tem uma evolução muito grande também, né? Então aqui também o bichinho, coitado, arando a terra, fazendo a colheita. Hoje a gente já tem aí as colheitadeiras, né? Tudo muito evoluído, super confortável, né? Tem algumas máquinas dessas, gente, que é mais confortável que o nosso carro, né? Então, ar-condicionado, muita tecnologia,
muita suspensão no banco para a pessoa que está ali dentro não sentir que a máquina está tremendo, né, vibrando. Então, o desenvolvimento, né, a gente nem acompanha muitas vezes, né, o tanto que as coisas se desenvolvem hoje em dia. E a gente, ao tempo todo, está interagindo com as máquinas. Então, os softwares, né, das máquinas, eles precisam ter uma interação cada vez maior com o ser humano. Então, o celular, não preciso nem dizer, né? Quem que está com o celular na mão aí, que não assistindo a aula, né? Mas às vezes está assistindo no computador, o celular está sempre na mão, né? Parece que o celular ele já é uma parte do nosso corpo, né? Se a gente esquece o celular em casa e sai, parece que a gente deixou a mão em casa. Então, a gente interage demais com as máquinas, né? O computador também. E ainda bem, né, gente? Imagina numa época como a gente está vivendo se a gente não tivesse toda essa tecnologia. Que chatice que ia estar, né? Já não tá fácil, imagina sem as tecnologias. O carro, né? Hoje os carros, né, até conversam com as pessoas, né? Então falam seu nome e tudo mais. E aqui a gente tem os robôs, né? Que nas fábricas são muito utilizados. E hoje em dia a gente já tem robôs aí que dá até medo, né? Que eles são super falam e conversam e eles vão pegando nas nossas feições, né? Eu tenho uma tia que trabalha com essa parte de robô, né? Ela é professora na USP. Gente do céu, ela tem um robozinho lá, ele faz caras e bocas. É muito engraçado. Então, a gente interage a todo momento com as máquinas e isso também tem essa relação. Então, atualmente, a gente está cada vez mais distante, né? O fabricante está cada vez mais distante do comprador. Então, lá na Idade Média, antes da Idade Média, você ia diretamente ao fabricante, né? Para ele fazer o produto para você. Hoje em dia, você nem sabe quem que produziu, né? O tênis que você está usando, o computador. Então, a gente tem, né, essa distância entre os dois. E por conta dessa distância, a ergonomia ela é cada vez mais importante para o desenvolvimento dos produtos, né? Então, quando a gente vai desenvolver um produto, a gente precisa conhecer as características e as necessidades do comprador. E a mesma coisa na arquitetura, né? Quando a gente vai começar um projeto, qual é a primeira coisa que a gente faz? Entender nosso cliente, não é? Quem que ele é? O que ele faz? Né? Então, o que ele precisa? Quais funções ele precisa naquela edificação? Então, a mesma coisa, né, que a gente faz, entender as necessidades, as características de quem vai utilizar aquele local, aquele espaço, aqueles móveis. Então, a gente tem a questão, né, do sexo, da idade, das características físicas e mentais, das preferências, né? Coloquei até esse desenho da menininha ali, ó, brincando, né, com um Lego todo coloridinho. Então, para criança, né, isso aqui é muito atrativo, né? As cores e tal. Então, é preciso pensar em quem é o nosso usuário, né? Quem vai utilizar aquele espaço, para que a gente faça a melhor adaptação possível para ele. Aqui eu coloquei alguns exemplos de máquinas que foram evoluindo, né? Então, a ergonomia, ela precisa aperfeiçoar essa relação do homem com os objetos, né? Então, aperfeiçoar o projeto dos objetos para se adaptar melhor às características humanas. Então, aqui, por exemplo, essa máquina de cortar tecidos, ela tinha um botãozinho que a pessoa tinha que apertar com o dedinho, que é o dedo mais fraco da nossa mão, né? E aí, depois, né, na sua evolução, ficou bem mais ergonômico a posição da mão e aperta lá com o dedão, né? Uma simples pazinha, ela pode ser, né, ter uma evolução também aqui, ó, no cabinho dela, para a pessoa não precisar, né, ter uma torção das mãos. Uma serra manual, né? Aqui as mãos ficam em posições diferentes, tá vendo? Aqui já ficam em posições iguais, fica mais fácil, mais ergonômico. Então, a ergonomia, né, de uma maneira geral, ela tem como objetivo reduzir os acidentes de trabalho, né, reduzir que as pessoas se machuquem utilizando qualquer objeto. E isso, gente, pode até a gente pensar ali, às vezes, num espaço muito apertado da nossa casa, que direto a gente
tá com um roxo aqui no braço, bate aqui do lado, porque não tem espaço para passar, né? Tromba na maçaneta da porta. Então, também são acidentes de trabalho que muitas vezes acontecem pela falta do espaço, né? Pelo projeto que não foi bem feito. Redução dos custos, né, decorrentes da incapacidade dos trabalhadores, então pessoas que se machucam por conta da falta de ergonomia, trazer conforto, saúde e bem-estar aos usuários daquele espaço, melhorar a qualidade do trabalho, né, de qualquer atividade. No caso do ambiente de trabalho, diminuir o absenteísmo, que é quando o trabalhador falta no trabalho, né? E muitas vezes é porque alguma consequência do próprio trabalho. Aplicar as normas existentes e é um aumento da produtividade, né? Um dos objetivos maiores aí da ergonomia. Então, quando a gente vai aplicar a ergonomia, né, a gente tem aplicações coletivas e a gente tem aplicações individuais. Né? Quando a gente vai projetar um espaço para uma família, né? Uma família que é mais alta ou mais baixinho, né? Uma vez até uma aluna me contou que ela estava trabalhando no escritório e eles estavam fazendo um projeto de interiores de um apartamento e o casal era um casal de anões, né? E daí ela falou, a gente, nossa, como tem muita coisa para a gente pensar para eles, né? E aí ela falou assim, que, por exemplo, a mesa de jantar, eles não queriam que fosse adaptado só para eles, porque eles receberiam pessoas para jantar na casa deles que teriam, né, uma estatura maior. Então, eles pediram que fizesse uma parte ali da mesa, onde eles alcançassem e conseguissem ficar com os pés apoiados, e as outras cadeiras fossem para uma estatura maior. Né? A parte do guarda-roupa tinha que ter várias adaptações. Então, é uma aplicação individual. Agora, quando é uma aplicação coletiva, então vou projetar uma mesa de jantar que pode servir para para diversas pessoas, projetar um guarda-roupa que vai ser vendido lá né, numa loja que várias pessoas podem comprar, daí é um uso coletivo. E aí a gente acaba tendo que atender 90% da população. Então a gente acaba excluindo 5% das pessoas que são muito pequenas e 5% das pessoas que são muito grandes. E daí seria o caso desse exemplo que eu falei, desse casal, né? Onde a gente precisa de um projeto específico, porque a pessoa é muito pequena. Né? Então, quando a gente vai projetar dessa forma, assim, mais geral, a gente tenta atender a pelo menos 90% da população. Depois a gente eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso, tá? Como que a gente faz essas escolhas, que são os percentis, né? A gente vai ver isso numa próxima aula. Então, a ergonomia, ela estuda esse comportamento humano e todos os fatores que estão relacionados ao ser humano. Então, em relação ao homem, né, a gente estuda as características físicas, fisiológicas, né, do funcionamento do corpo, biomecânica, que são os nossos movimentos, antropométricas, que são as nossas medidas, e psicológicas e sociais. E a gente também tem influência de sexo e idade, né? Então, em relação ao sexo, quando a gente for estudar as medidas do corpo humano, vocês vão ver que as medidas das mulheres, elas são sempre menores que as dos homens. A única medida da mulher que é maior que a do homem é a medida do quadril, né? Então, a gente tem essa influência. A idade também, né? Então, se é uma criança, né? Se é um adulto, e até mesmo na questão do espaço necessário para realizar uma atividade, que um idoso precisa de um espaço maior. Tá? Então, a gente vai estudar essas características. O equipamento, né? O equipamento é o material que eu preciso para realizar aquele trabalho. Então, quais as ferramentas e os mobiliários necessários para ele? E o ambiente, que seria, né, as questões térmicas, questões de ruídos, cores, vibrações. Luz também entra aqui. Então, esses 3 primeiros elementos estão totalmente relacionados às questões de arquitetura. Tá? Tem também mais esses 3 elementos que não tem tanta ligação, né? Mas a questão da informação. Então, quando eu interajo com uma máquina, né? Eu comando a máquina, mas ela precisa me transmitir informações, né? Ela precisa de um processo
Eu preciso saber quais decisões tomar, né? Então, essa comunicação entre o homem e a máquina entra aqui também. A questão da organização, né? Então, horários de trabalho, compatibilidade fisiológica das pessoas com o trabalho, os turnos, né? Tem pessoas que trabalham à noite, e isso pode ter uma séria influência na saúde, períodos de trabalho, formação de equipes. Também não está, né, na nossa questão aqui. E as consequências do trabalho, que são os acidentes, né? Pessoas que ficam fadigadas, e fadigadas num sentido que as pessoas ficam doentes, né? Que é o que a gente chama de fadiga crônica, que a pessoa parece que nunca descansa. O estresse, então, esses pontos também entram em ergonomia. E dentro de ergonomia, a gente pode atuar em 4 frentes diferentes. A primeira é a que a gente mais atua, que é a ergonomia da concepção, que é onde eu vou fazer o projeto, eu vou projetar um mobiliário, eu vou projetar um espaço, e ali eu vou examinar todas as minhas possibilidades e vou escolher a melhor opção. Então, vejam esse exemplo. A gente tem uma bancada de trabalho. Então, eu tenho uma bancada de trabalho, eu tenho que pensar em vários aspectos, né? A profundidade dessa bancada é importante, porque a pessoa precisa alcançar umas prateleiras que ficam aqui. A altura dela é importante, porque é uma bancada de trabalho que eu quero que a pessoa tanto trabalhe em pé quanto sentada. E aí, quando essa pessoa estiver sentada, ela precisa de um assento que tenha apoio para os pés, né? Eu preciso saber qual o espaço aqui de atividade que essa pessoa ocupa, né? A altura da luminária. Então, tem vários fatores que eu vou projetar, que eu vou escolher e que daí eu vou chegar na melhor solução possível. Em alguns casos, né, a gente tem a atuação na ergonomia de correção, que também entra no nosso trabalho. Eu tenho uma situação real, eu tenho um ambiente que já existe e eu preciso solucionar problemas existentes nesse ambiente, né? Então, muitas vezes eu tenho que redesenhar, substituir mobiliários para que fique mais adaptado às questões humanas, né? Igual a gente está vendo aí nessas imagens. Depois entra uma outra área que é a ergonomia de conscientização. Aqui, o que acontece? Muitas vezes a gente vai lá, projeta um mobiliário super legal e tal, ergonômico, beleza, que tem vários ajustes até, né? E a pessoa, ela não ajusta, ela não usa de maneira correta, né? Então, o ergonomista, ele pode atuar dentro das empresas, né? Para melhorar a vida desses trabalhadores, não conscientizar como que ele deve trabalhar, as adequações que eles precisam fazer, tá? Então, é uma área de atuação também, e daí é mais, né, se o arquiteto quiser ir realmente para essa área de ergonomia, né, do trabalho. E a ergonomia de participação é algo que a gente pode aplicar em todas as outras atuações, que é envolver o usuário nas soluções. Então, quando eu estou fazendo um projeto, eu posso envolver o usuário para ele me ajudar nas soluções, porque tem coisas que a gente não sabe, né, do trabalho, então é importante que a gente faça esse envolvimento do trabalhador. Ou até mesmo se a gente vai fazer uma adequação, o trabalhador está ali, ele é meu usuário, eu posso entrevistar ele e procurar soluções, né? Ele pode me ajudar com ideias também. Então, a ergonomia de participação, ela acaba se relacionando com as outras. E dentro ainda a gente tem 3 domínios de especialização. O arquiteto, ele está mais relacionado aqui, ó, na ergonomia física, onde a gente analisa as características humanas, né? Com relação à atividade física que vai ser feita ali. Então, onde a gente vai estudar as posturas que a pessoa vai usar ali, como que ela vai manusear os materiais, tá? Então, aqui num sentido bem amplo, assim, né? Até mesmo se a gente pegar lá, a pessoa vai fazer uma refeição, né? Então, qual que é a postura que ela vai usar para isso? Que tipo de materiais ela vai usar? O que eu preciso para que ela faça isso de maneira confortável? Então, aqui entra, né, o nosso domínio, onde a gente vai estudar mais as questões ergonômicas. Mas ela também traz a questão cognitiva, né, que seria a parte da interação do homem com a máquina, da carga mental de trabalho, tomada de decisões, né? Tem pessoas que elas não servem para trabalhar sob pressão, elas não servem para tomar decisões onde muitas vezes a vida de outra pessoa está na mão dela, né? Isso gera um estresse muito grande. Então,
tem essa relação também com as questões, né, de ergonomia cognitiva. E, por fim, a questão de ergonomia organizacional, né, que é a questão de recursos de trabalho, organização de tempo de trabalho, trabalhos em grupo, também é mais para a parte de trabalho em si, tá? Então, o arquiteto ele atua mais na questão da ergonomia física, né, especialização na parte de ergonomia física, e atuando, né, na concepção ou na correção desses projetos. E hoje a gente tem uma demanda muito grande por esse profissional da ergonomia, né? Então, muita gente busca ambientes mais confortáveis, mais ergonômicos, né? Então, a gente tem solicitações de empresas, né, para consultorias, até mesmo empresas criando cargos de ergonomistas. Então, no Brasil, a demanda ela é bem maior do que a quantidade de pessoas que a gente tem disponível no mercado para esse tipo de trabalho. E algumas razões, né, para que essa explosão da demanda é porque uma das razões, né, é que muitas pessoas criaram ali ilusões, né, de soluções fáceis. E isso acabou gerando em quem, né, pagava por essas soluções uma revolta ali, porque esse profissional ele não estava realmente solucionando, né? Então, a gente precisa ter esses ambientes elaborados por pessoas que tenham uma competência, né, na ergonomia. E essa é até uma das razões que a Associação Internacional de Ergonomia ela quer que a gente tenha um padrão de formação e certificação profissional. Aqui no Brasil, na parte, né, o arquiteto, ele precisa, por exemplo, ter uma formação para ele trabalhar como engenheiro de segurança do trabalho. Então, é uma área de atuação do arquiteto urbanista, engenharia de segurança do trabalho. Então, se vocês pesquisarem lá no CAL as nossas áreas de atuação, vocês vão ver que é um dos grupos que a gente tem. Porém, eu, por exemplo, não tenho formação em engenharia de segurança do trabalho. Então, se eu for fazer um RRT, eu não tenho nem a opção de fazer um registro de responsabilidade das atividades de engenharia de segurança do trabalho. Se eu fizer uma especialização, eu tenho que ir lá no CAL, levar o certificado, tudo documentar, e daí eles vão liberar para eu trabalhar nessa área. Então, é a mesma ideia que eles queriam que tivesse nessa área de ergonomista, né? Mas falo do ergonomista que vai trabalhar lá, né, na empresa mesmo. Também a gente começa, né, a perceber como a gente consegue executar, né, as nossas tarefas de uma maneira mais fácil no nosso dia a dia com a ergonomia, né, com os exemplos que eu falei para vocês, do carro, do computador, da televisão, né, do nosso celular. Então, a gente tem uma questão que chama senso comum. Muitas vezes a gente tem muita coisa do senso comum que já são da nossa natureza humana e outras coisas que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai crescendo. Então, por exemplo, quando a gente olha lá uma maçaneta da porta, a gente já sabe o que fazer. Se é uma maçaneta daquelas redondinhas, a gente já sabe para que lado girar. Né? Se a gente vai abrir uma torneira, claro que às vezes a torneira está instalada ao contrário, né? Mas geralmente, né, no convencional, ela gira para o mesmo lado. Então, essas coisas são coisas do senso comum, mas que estão relacionadas à ergonomia. Então, a gente percebe essa facilidade quando as coisas são relacionadas ao senso comum, né? Aquilo que é da nossa natureza. E muitos responsáveis das empresas, eles perceberam que isso é o certo, né, a se fazer. Então, as pessoas elas devem, né, fazer essas adequações e isso deve ser uma estratégia para uma produtividade melhor nos ambientes de trabalho. E embora, né, a gente ainda tenha essas questões ergonômicas como algo novo, com poucas documentações ainda, mas as avaliações que são feitas, os resultados são muito positivos, o custo-benefício disso é muito bom. Então, né, a produtividade que resulta disso tudo é bem interessante. Então, hoje a gente tem essa demanda dessa área, né, onde esses diversos profissionais podem atuar. Então, gente, aqui a gente finaliza essa aulinha de hoje. Tá? Então, um parâmetro mais geralzão mesmo da ergonomia.
Daí na aula que vem a gente vai estreitando, trazendo isso um pouquinho mais para a arquitetura, tá? Mas para vocês terem essa noção aí do que envolve, né, as questões ergonômicas. Alguma dúvida, alguma colocação que vocês tenham? Tem uma curiosidade. Eu trabalhei um tempo numa empresa, na Vivo, e eles obrigam os funcionários a fazerem o curso de ergonomia. Então, durante o treinamento, a gente aprende a como usar os equipamentos, a como usar a mesa, a como usar a cadeira, o apoio para o computador, né, como manipular o mouse. Então, é bem legal. Essa parte da ergonomia ali de conscientização, né, que eu mostrei. Uhum. Eu achei que você ia contar uma coisa ruim. Não, Que bom que é uma coisa boa. bem Mas é legal. isso mesmo. E até uma questão, não sei se eu comentei na aula passada, né? Que às vezes a gente tem muito de, a pessoa tem que ficar naquela postura certinho, assim, né? Uhum. Isso não é mais também o real, né? Até quando a gente vai projetar a cadeira, ela não pode ter um estofado muito fofinho, que daí ela pega o formato do corpo e a gente não consegue mudar de posição. Então, no dia a dia, a gente precisa do movimento mesmo que sentado, né? Então, eu preciso, hora eu quero encostar minhas costas, uma outra hora eu apoio na mesa, né? Uma hora eu quero colocar meu pé para frente, outra pé para trás, quero mudar a posição que eu estou sentada, apoiar mais a parte do glúteo ou a parte da perna. Então, esse movimento também é muito importante, tá? Então, mesmo sentado, eu preciso conseguir me movimentar. Bom, gente, então, deixa eu parar aqui a gravação. Deixa eu ver